Olá, amigos! Eu te convido a tirar alguns minutos do seu precioso tempo para estudar comigo as preciosas palavras da Bíblia. Peço a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Sua palavra. Salvação. Um jovem pede socorro na praia. Levado pelas ondas, ele tenta, em vão, evitar o afogamento. Em minutos, um helicóptero sobrevoa a área e localiza o rapaz. Do alto, o salva-vidas lança um livro plastificado e diz: leia o manual de instruções. Se você seguir as regras passo a passo, vai conseguir se salvar. Essa técnica funciona? Certamente não. Por isso Deus, ao perceber a humanidade se afogando no pecado, cercada de sofrimento e morte, não se contentou apenas em observar. Ele mergulhou nesse mundo para nos salvar. Essa é a história que você vai conhecer a partir de agora. Qual é a consequência final do pecado? Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Após a entrada do pecado no mundo, a humanidade conheceu o medo, o ódio, a doença. Também a terra foi afetada pelo pecado. Mas a consequência final do pecado é a morte. Gênesis 3, versos 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torneis à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que Deus planejou para nos livrar do pecado e das suas consequências? Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha elaborado um plano de resgate para a raça humana. 1 Pedro 1, versos 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. A essência deste plano era o fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se encarnaria e morreria pelos pecadores. A morte de Jesus na cruz do Calvário revela duas verdades: o imenso amor de Deus e a enorme malignidade do pecado. Qual foi a missão de Jesus? Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você se considera perdido? Acha que não existe mais salvação para a sua vida? Então, Jesus veio buscar justamente você.
Se apenas você necessitasse de salvação nesse mundo, Jesus viria apenas para morrer em seu lugar. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem no universo. Ele preferiu morrer a passar a eternidade longe de você. Como o profeta Isaías descreve o sacrifício de Jesus? Isaías 53, versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e pagou o preço do nosso resgate. 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele sofreu a punição e o castigo que nós merecíamos. Ele fez tudo isso por amor. Alguém disse certa vez que não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas sim o seu amor. Ele poderia ter desistido, quem sabe descido da cruz, mas não o fez. Ele foi até o final e experimentou sozinho o cálice amargo da morte substitutiva. Ele fez isso por amor a mim e por você. Como receber a salvação? Atos 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor. A Ele devemos devotar tudo o que temos e somos: nosso corpo, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nossos pensamentos e sentimentos. Devemos entronizar Jesus em nosso coração. Provérbios 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ao coração. Chegamos ao final de mais um estudo e não podemos deixar de perguntar: quem é Jesus para você? Você o conhece? Relaciona-se com Ele? Não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Ele está agora chamando você para um compromisso eterno. Ele quer habitar em seu coração, quer transformar a sua vida. Por que não fala agora com Ele? Ele está com saudades de você. Por que não se lança agora, de uma vez por todas, em seus braços? Meu compromisso. Creio que sou um pecador que necessita da graça de Jesus. Quero entregar minha vida a Ele, aceitando-o como meu Salvador e Senhor. Saiba mais. Salvos do quê?
A Bíblia diz que todos nós já nascemos pecadores, certo? Como já lemos em Salmo 51, verso 5, que diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ora, se nascemos pecadores, então o nosso fim é a morte, pois o salário do pecado é a morte, como encontramos em Romanos 6, 23. Existe uma outra saída a não ser a morte eterna? Graças a Deus, sim. O verso de Romanos continua: Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, salvação é igual dom gratuito, que é igual Jesus. Após Adão e Eva pecarem no jardim do Éden, Deus profetizou a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e destruiria o reino de Satanás. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Através do sacrifício expiatório de Cristo e do seu precioso sangue derramado, a humanidade teria novamente a possibilidade da vida eterna. João 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dinâmica da salvação. Ela funciona assim: primeiro, somos salvos pela graça. Segundo, mediante a fé. Terceiro, para as boas obras. Efésios 2, versos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui diz que somos salvos pela graça de Deus. Esse é o maravilhoso presente que o céu nos concede através da morte de Jesus Cristo. O meio pelo qual recebemos essa dádiva é a fé em Jesus. A fé também é um dom divino. Isso tudo faz com que vivamos em novidade de vida, produzindo bons frutos ou boas obras. Então, as boas obras são o resultado da atuação da graça em nossa vida. Elas evidenciam se de fato sou salvo ou não. Verdade sobre a salvação. Não conseguimos a salvação pelas nossas próprias forças. Por mais que eu seja uma pessoa boa, tenha um bom nome na praça ou até mesmo doe meus bens aos pobres, eu não alcançarei a salvação. Somos salvos unicamente e exclusivamente pela graça de Cristo, mediante a fé nele. Foi o que vimos em Efésios 2, de 8 a 10. As obras não salvam, mas demonstram que estou salvo. A salvação pela graça não libera as pessoas para viver na desobediência. Isso se chamaria graça barata. Conforme mencionou o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal.
A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça envolve transformação, obediência e submissão à lei de Deus. A salvação é um processo, não um momento da vida. A expressão "uma vez salvo, salvo para sempre" está errada e não é bíblica. 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Apocalipse 3, verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A salvação é um processo diário que envolve a nossa aceitação de Cristo e a nossa submissão total a Ele. O apóstolo Paulo fala da salvação em 3 tempos. Passado, que é a justificação. Presente, que é a santificação. E futuro, que é a glorificação. Justificação. Romanos 8, verso 24. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Santificação. Hebreus 12, verso 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glorificação. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A salvação é obtida mediante a fé em Jesus. Paulo afirma em Efésios 2, verso 8, que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. A fé é um dom concedido por Deus àqueles que aceitam a Cristo. Fé é confiança plena em Jesus, mesmo sem vê-lo. É um relacionamento de amizade e dependência. Ela é um ingrediente indispensável àqueles que professam ser o povo de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Jesus morreu por todos, mas nem todos irão se salvar. O sacrifício de Jesus foi feito por toda a raça humana. Porém, nem todos irão se salvar, pois cada um deve escolher um caminho a seguir. A vida ou a morte, é o que diz em Deuteronômio 30, verso 19.
Crer em Deus e no sacrifício substitutivo de Jesus são as prerrogativas indispensáveis daqueles que aceitaram o caminho da vida, pois não há salvação em nenhum outro nome. Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é de graça, mas custou tudo para Deus. Porque fostes comprados por preço, o precioso sangue do Filho de Deus. É o que diz em 1 Coríntios 6, verso 20. Para que houvesse expiação pelo pecado, era necessário o derramamento de sangue. Hebreus 9, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso, Deus enviou o seu Filho na forma humana a fim de dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, verso 28. Isso deve nos fazer refletir sobre a maneira como temos vivido. A prática consciente do pecado deve ser abolida de nossa vida. Hebreus 10, versos 26 e 27. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A salvação custou a separação entre o Pai e o Filho. O sacrifício de Jesus foi substitutivo. Sem merecer, sofreu o castigo do culpado. Algumas pessoas sentem pena de Cristo pelos maltratos recebidos no Calvário, mas o que matou o Filho de Deus foi a culpa dos pecados da humanidade e a separação do Pai. Ele suou gotas de sangue no Getsêmani, e no Calvário foram lançadas sobre ele as nossas dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5. Jesus não quer que você tenha pena dele. Ele deseja que você compreenda o seu sacrifício e o ame. 1 João 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Minha oração. Senhor, obrigado pelo Teu amor e obrigado pela Tua salvação. Me ensine a Te amar e me ajude a compreender o Seu sacrifício. Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versos 8 e 9.